Olá, meu amigo, minha amiga, José aqui outra vez, graças a Deus, terminando mais uma semana de trabalhos. E esse vídeo eu vou pedir para você, de cara, já dar o teu certinho, deixar um comentário, por favor, e compartilhar. Porque quando se trata deles, que são relacionados às plataformas, que são estrangeiras, eles retêm o vídeo como deste que nós vamos tratar hoje. Então é importante que você colabore, porque aí com o algoritmo em cima do certinho, que cada certinho mostra para mais 4, pode ser que esse vídeo possa ter mais visibilidade. Do contrário, ele vai ficar com um mínimo de visualizações, tá certo, gente? Então eu quero contar com vocês, porque o assunto realmente é muito importante. Nós já vimos, você já sabe, não é uma repetição, mas é um assunto que precisa ser mencionado, a questão do Donald Trump se passando por Jesus, a questão daquele soldado quebrando a estátua e o machado lá em cima da cabeça de Jesus, ainda que eu não seja católico, eu não acredite em santos, estátuas, nem nada, mas para quem tem como referência, a exemplo, a Terra Santa, como esses evangélicos que botam a bandeira de Israel nos ombros e recriminam quem é contra, quem se posiciona contra, aquele rapazinho lá, parecido com o cara do bigodinho, eu vou usar esses termos para... Mas você sabe quem é que comete aquela atrocidade, cometeu em Gaza, agora no Líbano, e o outro rapazinho laranjado no United States of America, que simplesmente está desequilibrando a economia mundial e, pasmem, 24% dos entrevistados na questão sobre o apoio a esta guerra são evangélicos. Imagina que gente, com que tipo de gente que nós estamos lidando. Ou seja, na questão do Irã, 144 crianças, meninas, serem bombardeadas numa escola, para eles está certo o alaranjado e o rapazinho parecido com o bigodinho, aquele lá de 1945. É isso que está acontecendo. Então, eu quero fazer essa reflexão com vocês, porque ao que parece, o bolsonarismo, essa ala evangélica, do vídeo que eu fiz hoje, se não assistiu, assista, que eu detono com eles. Essa gente diz que eles simplesmente ou ignoram, ou por conta dos seus pastores, eles rasgaram a Bíblia. Eles não precisam da Bíblia, eles não precisam da palavra, eles não precisam do Evangelho. Eles sequer sabem o que é a representação de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu já disse que Israel deixou de ser o povo de Deus no ano 34, quando Estevão foi apedrejado e morto. Ali acabou para eles como nação. A salvação, para quem acredita como eu, no juízo final, será somente para aqueles que aceitarem a Jesus, porque a palavra é clara. Se aceitar aos mandamentos, seguir a Jesus como deve ser feito, este poderá ter o galardão eterno, se não tiver nenhuma manchinha na sua vida. Mas essa gente vive do jeito que vive. Então, gente, sem muita delonga, eu estou aqui, espero que a internet não me traia. Está chovendo aqui hoje na nossa cidade, espero que ela não me traia, de uma moça muito interessante, que ela faz uma analogia muito brilhante sobre, ela chama os amiguinhos de Jesus. Então, eu vou restringir a minha fala, porque eu estou muito indignado, um absurdo esse cidadão querer se passar por Jesus Cristo para entrar em choque com a Igreja Católica, porque ele sabe que a maioria nos Estados Unidos é de origem protestante e é um grupo menor de católicos lá nos Estados Unidos. Eu tenho todos os meus senãos com a instituição Igreja Católica, não com os meus amigos e amigas pessoais e da nossa comunidade que são católicos, que pode ser católico, pode ser ateu, pode ser espírita, pode ser o que for, não me interessa, eu os respeito como pessoa e cada um segue aquilo que acredita. Este é o meu posicionamento, este é o meu posicionamento. Então, sem mais delongas, vamos a essa moça para que a gente possa fazer essa reflexão, mas eu quero pedir para você comentar, dar certinho e compartilhar, para a gente ver se abre os olhos de tanta gente que está cega, inclusive esses ditos evangélicos, que eu chamei de malditos ontem, devem receber essa mensagem. Vamos assistir.
imagem dele como se fosse Jesus. E os amiguinhos de Jesus estão como? Estranhamente caladinhos. Trump apareceu em pose messiânica na própria rede social como uma figura semelhante a Cristo. E os fiscais evangélicos da blasfêmia simplesmente sumiram. Porque se fosse qualquer artista, qualquer cantora pop, qualquer atriz, qualquer progressista, qualquer pessoa fora da bolha, os amiguinhos de Jesus já estariam gritando blasfêmia, profanação, anticristo, fim dos tempos e convocando o jejum em live. Mas como foi Trump, agora ficou todo mundo caladinho. Trump de fato publicou e depois apagou uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparecia como uma figura semelhante a Jesus, em meio à crise aberta com o Papa Leão XIV. E é exatamente por isso que eu vou falar uma coisa que vai deixar muito crente bravinho. O problema dos amiguinhos de Jesus nunca foi a blasfêmia. O problema sempre foi quem eles acham que blasfema. Quando é vacina, é anticristo. Quando é ONU, é anticristo. Quando é artista pop, é anticristo. Quando é fantasia de carnaval, é profanação. Quando é qualquer coisa fora da bolha gospel, vira guerra espiritual em 5 minutos. Mas quando o político de estimação aparece em pose messiânica, como se fosse o próprio Cristo, o que some não é só a indignação. O que some é a coerência. E aí eu te pergunto, cadê os guardiões da sã doutrina? Cadê os fiscais do sagrado? Cadê os vídeos chorando sobre reverência? Cadê os ungidos que vivem dizendo que Jesus não divide glória com ninguém? Por que, de repente, quando a idolatria veste terno, fala em Deus e serve ao projeto político certo, a blasfêmia vira brincadeira, vira meme, vira foi mal interpretado? Só que não houve má interpretação. Foi muito bem entendido. E é por isso que a postura de Trump quase me fez acreditar no anticristo imaginário do evangélico. Mas calma, eu ainda não estou dizendo literalmente que Donald Trump é o anticristo do fim dos tempos. Até porque eu não acredito no anticristo do fim dos tempos. Eu estou dizendo algo muito mais sério. Ele encarna exatamente o tipo de poder que o evangélico apocalíptico sempre disse temer. E mesmo assim é protegido, desculpado e até idolatrado. Durante décadas, os evangélicos brasileiros e americanos foram ensinados a esperar um anticristo óbvio. Um homem que odiaria Cristo, um homem que odiaria a igreja, um homem que viria sem religião, sem Bíblia, sem Deus, sem moral. Só que o mal bíblico não é tão burro assim, e eu disse isso ontem no meu vídeo anterior. O poder mais perigoso não destrói a religião de imediato, ele sequestra a religião. Ele usa Deus como marketing, usa a Bíblia como cenário, usa a fé como escudo moral, usa o púlpito como palanque e usa a linguagem espiritual para construir devoção por poder. E é por isso que tanta gente não percebe o que está acontecendo. Porque o problema nunca foi só o que vem contra Deus. O problema é o homem que usa o nome de Deus para exigir lealdade ao império. E olha o contexto disso tudo, porque é exatamente aqui a coisa fica gravíssima. Trump não postou essa imagem no vácuo. Isso aconteceu em meio a uma crise aberta com o Papa Leão XIV, depois de atacar diretamente o pontífice, chamando-o de terrível e fraco por causa de 2 críticas do Vaticano à guerra e à lógica do poder. Trump publicou essa imagem em pose messiânica. O Papa respondeu dizendo que vai continuar falando contra a guerra e contra a lógica de poder sem moral, ou seja, a imagem veio no meio de uma disputa pública com a autoridade cristã global. E aqui está um detalhe que os amiguinhos de Jesus fingem não entender. O poder apocalíptico não odeia toda religião. Ele ama a religião que obedece. Ele ama o pastor barulhento. Ama o altar que virou comício. Ama o crente que confunde idolatria política com guerra espiritual. Ama a fé que serve ao império. Mas quando o poder é confrontado pela fé, quando a fé fala de paz, quando a fé fala do migrante, quando a fé fala da dignidade humana, quando a fé diz que poder sem moral vira tirania, a fé vira problema. E é por isso que tanta gente passou a vida inteira procurando o anticristo e agora está em silêncio seletivo. Porque talvez o anticristo que os evangélicos tanto esperam não venha queimando Bíblia. Talvez ele venha tirando foto com essa pessoa. Talvez ele não venha fechando igreja.
Talvez ele venha sendo aplaudido dentro dela, com orações dos irmãos. Talvez ele não venha dizendo eu odeio Cristo. Talvez ele venha usando o nome de Cristo para exigir lealdade ao poder. E aí, o maior escândalo do nosso tempo talvez seja exatamente esse que eu vou te falar agora. Os amiguinhos de Jesus procuram tanto o anticristo que ficaram caladinhos quando ele realmente está aparecendo. Muito bom. Gente, não preciso dizer mais nada, certo? Então, eu só quero convidar você a dar um pulinho na Hotmart e adquirir o meu livro. Opa, deixa eu remover aqui, dar esses problemas às vezes aqui, remover aqui, para mim voltar para cá e agora adicionar o palco. Meu livro, eu estou convidando os corações insensíveis a Jesus a adquirir esse livro. Passa na Hotmart e adquira esse livro. Gente, eu vou ficando por aqui, mas o meu pedido é reiterado. Dá o teu certinho, comenta, compartilha, porque esse vídeo pode não lhe dar muita audiência por conta das personas. E aqueles soldados israelenses? O que os evangélicos tinham isso? Por isso a importância de você compartilhar. E por que Donald Trump fez isso? Inclusive a Igreja Católica, os católicos estão em silêncio. Será que eles concordam com isso? Será que eles concordam com toda esta autoridade que o Trump quer passar, que ele não tem nenhuma? E sobre Israel? E sobre esse soldado? Apesar do rapazinho lá ter dito que é contra, ele não é contra. Se ele fosse contra a atitude daquele soldado, ele não faria o que ele fez em Gaza, não faria o que está fazendo no Líbano. Esta que é a grande verdade. Eu vou ficando por aqui, dizendo a você aquela frase de sempre, que aqui é a voz libertadora, a verdade dói em quem doer, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, dando um beijão no seu coração e colocando aquela nossa logo maravilhosa, rebentando corrente, libertando vozes e trazendo para o nosso campo. E sempre com aquele jargão já conhecido por você. Fui. Espero que a logo entre de cara. Fui.